Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago. Igreja, não acrediteis em qualquer pastor. Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Surgirão muitos. Jesus fala de uma quantidade exorbitante. O fim não seria marcado por muitos profetas, homens de Deus. Você não vai ver aí multidões de Jonathan Edwards, multidões de Martyn Lloyd-Jones, multidões, não. Você vai ver multidões de falsos profetas. Agora o que mais espanta é que Jesus diz, eles terão sucesso, eles serão bem-sucedidos, os falsos profetas terão sucesso, serão bem-sucedidos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a poucos, enganarão a alguns, enganarão um punhado, não, enganarão a muitos. Os falsos profetas farão um sucesso danado. Os falsos profetas serão campeões de venda. Jesus diz que esse seria o cenário da volta dele. O engano sendo propagado em larga escala no mundo. Dezenas, centenas e milhares de falsos líderes, de líderes pagãos, de falsos profetas, propondo engano em todo mundo, fariam muito sucesso, enganando muitos. Marca do fim. 1 Timóteo 4:1 diz assim, escute, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, uma profecia dada pelo apóstolo Paulo do Espírito Santo, o Espírito que é o Espírito que está aqui, Paulo está se referindo ao Espírito Santo, expressamente, ele está dizendo, olha só, o Espírito diz com urgência, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É mais uma profecia acerca do fim. É mais uma profecia que marcaria o cenário mundial, o cenário religioso do fim. Muitos se apostatarão. O que é apostatar? Se esfriar, se desviar da fé. Que fé? Da fé salvífica, da verdade, do evangelho, para dar ouvido a esses falsos profetas. Na segunda carta, Paulo vai fazer outro vaticínio. 2 Timóteo 4, verso 1 a 4. Olha isso aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Cuidado, a vinda é julgamento. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Virá o tempo. Virá o tempo. Que tempo? O fim. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si, Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que se prega hoje na TV não é uma fábula, é um conto de fada. O que você ouviu aqui, os vídeos que o irmão Justin postou, daqueles pastores falando, não são fábulas, piadas. A Bíblia agora aqui faz uma profecia, presta atenção, que você nunca pensou, é fácil culpar só os falsos profetas. Essa segunda profecia não recai sobre eles, recai sobre o povo. Ele está dizendo aqui, é do povo, é dos fiéis. Ele diz aqui que chegará o tempo que não suportarão as massas
não querem a verdade. As massas não suportam a verdade, a sã doutrina. Mas elas amontoam, juntam, formam, esculpem, fazem para si mestres, pastores, doutores, conforme seu próprio desejo, sua própria cobiça, sua própria concupiscência. Então eles desviam os ouvidos da verdade. É por isso que você vê esses megatemplos. Eles desviam os ouvidos da verdade, pregadores cristocêntricos, para se voltar à fábula, à mentira, ao engano. Isso marcaria o fim. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas. Opa, Pedro está falando aqui do período dele e do Antigo Testamento. Sempre houve essa raça, falso profeta. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Futuro. Quando que haverá? No fim. Haverá também falsos doutores, olha só, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição ou destruição. E muitos seguirão suas dissoluções. Olha aqui o sucesso dos falsos profetas. Muitos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Vou perguntar de novo. Vocês creem que Jesus vai voltar? Amém. E vocês creem que a volta dele está próxima? Amém. Então vocês têm que acreditar nesse sinal. Todo mundo só olha para os terremotos. Ó, Jesus está voltando, olha o terremoto. Olha a construção do templo. Olha o Putin, olha agora o Donald Trump. Queridos, é só ligar a TV. Na RIT. É só ligar a TV. Agora nós vamos voltar para o texto. 1 João 4:1. Isso marca o tempo do fim. É um tempo que seria marcado por isso. Agora note, presta atenção. Enquanto isso, onde estaria a igreja de Cristo? Seria arrebatada? Não. Quando essas profecias se cumprissem, onde estaria a noiva do Cordeiro? Seria assunta aos céus? Não. Onde estaria o crente verdadeiro? Estaria aqui. Ele estaria no meio dessa explosão herética. Logo, faz-se necessário preparar a igreja para lidar com isso. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A igreja estaria aqui neste contexto. A igreja presenciaria esse avanço estrondoso de heresias e esse crescimento estrondoso de falsos profetas. Então a igreja de Cristo deveria aprender, e nós estamos nesse tempo, e nós estamos assistindo esse crescimento. Logo, nós necessitamos aprender como lidar com isso, como não sermos enganados, como discernirmos a verdade do erro. É por isso que a epístola foi escrita, e é por isso que eu estou aqui pregando esse capítulo. Você vai aprender, porque você é a última geração. Você participa hoje do cumprimento, do cumprimento exato das últimas profecias, até a presente hora. O texto começa assim: amados. Amados. Por que ele começa o termo com amados? É interessante você notar que a carta, ela, apesar de não ter um destinatário, apesar de ela não narrar a identidade geográfica para onde a carta foi, ela narra
a categoria de pessoas que ela foi enviada. Foi enviada para uma classe específica de pessoas. Não sabemos o lugar exato, mas sabemos para quem foi. Quando ele diz amados, é um termo que ele está usando para identificar o povo de Deus, os crentes, a igreja. O amado aqui é amado por Deus, perdoado, remido, eleito, escolhido. A carta foi enviada a uma igreja. Essa mensagem é uma mensagem enviada à igreja de hoje. Não é uma mensagem para os ímpios. Não é uma mensagem universal. Não é uma mensagem para todos os povos. É uma mensagem de alerta para a igreja. É uma mensagem de advertência para a igreja. É uma mensagem destinada ao povo de Deus, a mim e a você. Logo, a Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. A Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada. Logo, João capítulo 4, verso 1 a 8, é uma profecia. O Espírito de Deus está aqui falando hoje. Essa mensagem é para você e para mim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, para nós, tá, e o quê? Não creiais em todo espírito. Isso não pode ser para os mormons, para os kardecistas, para os muçulmanos. Isso é para nós. E qual é a advertência que João faz? Qual é a palavra que João tem para a igreja? Qual é a advertência que o Espírito de Deus faz para nós hoje, nesse tempo recheado de falsos profetas? Ele diz, amados, não creiais em todo espírito. Não creiais em todo espírito. O que quer dizer a palavra creiais aqui? Amados, não acrediteis. Não deis crédito. Não aceiteis. Não sejais cúmplices em todo espírito. Em qualquer espírito. O que João está querendo dizer aqui é, essa palavra espírito, depois vou te explicar com mais detalhes. Eu posso identificar ela como pessoa, movimento, manifestação, ou manifestações, pregadores, ensinos ou doutrinas. O que João está dizendo? Igreja, não acrediteis em qualquer pastor. Igreja, não deis créditos em qualquer movimento que se diz cristão. Igreja, não aceiteis qualquer doutrina que se diz cristã. Olha como o texto aqui no grego é enfático. É uma advertência dizendo, não engulam qualquer coisa. Não aceitem qualquer coisa. Se tem uma coisa que a igreja evangélica brasileira faz, é engolir, tolerar, absorver qualquer um que vem em nome de Deus. E João está dizendo, não façam isso. Amados, igreja, não deis créditos, não acrediteis, não aceiteis qualquer doutrina, qualquer pregador. Nós aceitamos qualquer pregador, qualquer doutrina? Olha o que Paulo fala em Efésios 4,14, o que o pastor Justin pregou hoje. Para que não sejais mais meninos, inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu posso parafrasear esse versículo com que João está dizendo, amados, não creiais em todos os espíritos. Amados, não sejais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. A igreja evangélica brasileira é menina. O que quer dizer menino aqui? Sem discernimento, imaturo, sem consciência
bíblica, teológica. Depois ele dá a característica do menino. Não sejais como meninos inconstantes. O que é o menino inconstante, a figura aqui? Você já deu um brinquedo para ele? Ele quer, chora, quer o brinquedo, passa na frente da loja, chora. Você vai e compra, ele queria, ficou o mês inteiro pedindo. Você dá o brinquedo. Passa 2 horas brincando, ele já deixou o brinquedo, mãe, eu quero outro. Fica de um lado para o lado, inconstante. Não sabe discernir, não sabe o que quer. Levado de um lado para o outro. Os cristãos brasileiros, eles são atraídos pelas novidades do mercado da fé. Ah, saiu um livro novo, ele vai e compra. Ah, tem uma conferência ali, ele vai. Ah, tem um programa ali, ele vai. Tem alguém fazendo milagres ali, ele vai. Ele é levado como menino. Não sejais como meninos, ou seja, sem discernimento. Principalmente a ala pentecostal, a ala carismática. Ela não tem discernimento. Falou em nome de Deus, enrolou a língua, rodou um pouquinho. Ah, meu, sai da frente. Sai da frente. Não dê créditos em todos os espíritos. Se você gostou do vídeo, então, estarei deixando esse outro, para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas, é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.